Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lázaro. Vamos para mais uma videoaula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da álgebra relacional, certo? O objetivo dessa aula é utilizar a álgebra como base matemática para a compreensão do processamento de consultas relacionais. Bom, vamos começar pelo conceito. O que é a álgebra relacional? A gente pode definir como uma coleção de operadores que utilizam relações, que a gente já sabe que é sinônimo de tabelas para esse nosso mundo de banco de dados, usam relações como operandos e produzem novas relações como resultado. Então, a gente tem relações, vai haver uma operação entre elas e essa operação vai resultar numa nova relação, certo? E a gente tem a propriedade de fechamento, que é justamente isso. Como o resultado de toda operação é uma relação, as saídas podem servir de entrada para outras operações, permitindo expressões aninhadas, que são expressões consecutivas, né? Uma dentro da outra, certo? E qual a importância da álgebra relacional? Ela serve como base para a implementação e otimização de consultas nos SGBDs, certo? Então, bom, vamos começar com uma operação unária, que é a seleção. Como uma operação unária, ela trabalha sob um subconjunto de tuplas de uma mesma relação, satisfazendo uma condição específica. Ela é, ela é notada pela expressão matemática através da letra grega sigma, minúscula, certo? E sempre vai vir após o sigma uma condição, né? E essa condição ela vai definir qual tipo de saída a gente vai ter pós aquela operação. Então, por exemplo, se a gente tem uma relação de funcionários, uma tabela de funcionários, e eu aplico uma operação de seleção para selecionar funcionários apenas do departamento número 4, veja na caixinha azul, sigma DNR igual a 4, e entre parênteses funcionário, ou seja, sigma, operação de seleção, DNR é o atributo do número do departamento, ser igual a 4, e funcionário é a relação. Então, para aquele conjunto de tuplas já existentes e inseridas nessa relação de funcionário, eu vou selecionar apenas aquelas nas quais atende a condição colocada, que no caso é o número do departamento ser igual a 4, tá? Então, como se vocês observarem na imagem, ela funciona como um filtro horizontal, certo? A gente consegue, através de uma determinada condição específica, selecionar certas tuplas. As tuplas, por exemplo, grifadas em verde, podemos compreender que elas são tuplas nas quais o número do departamento é igual a 4. As demais não. Então, essas tuplas foram selecionadas, por isso que a gente chama de seleção o nome dessa operação, certo? Então aqui é uma operação, vamos supor que no contexto do SQL é a primeira operação que a gente conhece, né? É a primeira que a gente obtém um maior entendimento inicial, justamente por ser uma operação unária, ela depende apenas dela mesma para acontecer. Bom, continuando, além da seleção, a gente tem também a projeção, e é notada pela letra grega π, certo? E na seleção a gente tem a definição das linhas que serão escolhidas com base em uma condição. Já na projeção a gente filtra as colunas. Às vezes nas consultas que vamos fazer, nem todos os atributos são necessários, a gente vai precisar deles para aquela consulta. Nesses casos, é interessante que a gente selecione quais atributos vão ser importantes naquele momento. E os atributos, como vocês sabem, são as colunas, não é isso? Nesse contexto, a operação de projeção ela serve para isso, para selecionar colunas específicas de uma relação e descartar as demais, tá? Então, ela funciona como uma partição vertical. Veja que
Na imagem à direita, a gente tem que a seleção ela destaca linhas horizontalmente e a projeção ela destaca as colunas verticalmente, certo? Então a projeção ela elimina automaticamente duplas duplicadas no resultado final. Isso não acontece. E aqui tem pode trazer como exemplo, se a gente quiser listar dessa relação de funcionário mencionada anteriormente, apenas os atributos nome e salário, né? A gente vai destacar esses atributos após o símbolo de projeção. Então a gente tem pi, os atributos de nome, o atributo de salário e em seguida o nome da relação. Observe que o nome da relação sempre vem. Você tem que dizer de onde você vai tirar aqueles atributos, certo? Porque você pode ter um mesmo atributo, um atributo com o mesmo nome para duas relações diferentes. Você pode ter, por exemplo, o atributo nome para a tabela de funcionário, o atributo nome para a tabela de departamento, que no caso seria o nome do departamento, né? Então, por isso que se faz necessário, no final de cada operação, você dizer em qual entidade, que no caso nos contextos aqui em relação, ou quais relações serão aplicadas aquelas operações. Como estamos trabalhando com operações unárias inicialmente, a gente vai destacar apenas uma relação, certo? Mas existem outras operações que a gente tem que destacar mais de uma relação. Bom, e aí a gente tem as operações de conjunto, certo? Que na matemática a gente conheceu, né, estudando na educação básica, as operações de interseção, de união e de diferença. No banco de dados a gente também terá elas. Só que essas operações elas não são unárias, a gente vai precisar de pelo menos duas relações ou fazer a operação de conjunto de uma relação com ela mesma, simulando uma segunda relação, como se fosse um autorrelacionamento. Mas, de maneira geral, a gente utiliza duas relações nessas operações de conjunto, ou mais, certo? Então, a gente tem a operação de interseção, que aí vai ser, no caso, onde duplas aparecem simultaneamente na relação A e na relação B. A gente tem duplas que aparecem em A e em B, ou em ambas, e aí, nesse caso, a gente tem a operação de união. E temos também a operação de diferença, onde duplas aparecem em A, mas não aparecem em B. E aí, no caso, a gente está falando de A menos B. E tem um caso contrário, obviamente, se a gente quiser. B menos A são duplas que aparecem em B, mas não aparecem em A. Observem que essa inversão das relações nas operações em interseção não vai ter diferença. Em união também não, mas na relação de diferença, o que você define como primeiro é onde vai aparecer as coisas, o que se define segundo é onde não vai aparecer as coisas. Certinho? Só fazer um errado aqui, gente, rapidinho. Quando eu colocar os materiais, vai estar corrigido, mas observem que aqui em cima está invertido, né, os nomes de interseção e de união, tá? Mas assim que eu colocar o material no AVA, vocês vão ter a versão corrigida, tá? O símbolo correto é o de baixo. Então, interseção é o Uzinho de cabeça para baixo, união é o U normal, de cabeça para cima. Certinho? Bom, continuando, observem que as relações estão começando a criar um grau de complexidade um pouco maior, né? A gente tinha operações unárias, seleção e projeção, agora a gente vai passar para operações com mais de uma relação, e a interseção, união e diferença. E a gente tem também o produto cartesiano, que combina cada tupla de uma relação R com todas as tuplas de uma relação S, certo? Então a gente tem a notação é um xzinho entre as duas entidades. Então, se eu tiver uma entidade R e uma entidade S, o produto cartesiano entre elas, a gente diz que é R, X, minúsculo, S, certo? E aqui eu trouxe um exemplo para a gente entender uma relação com nome e CPF, certo?
Então a gente vai ter aí Daniel, CPF 1234, Carlos 2233, Diego, CPF 9908 e Roberto, CPF 3276. E a relação Carlos-CPF, onde a gente tem dois registros, BMW, CPF 1234, Ferrari, CPF 9908. Observe que dos 4 registros da relação mais à esquerda, de nome e CPF, 2 deles têm CPFs nos quais a gente observa o mesmo conteúdo na relação à direita, que é a de carro e CPF. A partir daí é possível fazer um produto cartesiano, que é uma combinação de todas os elementos, né, de uma relação com outra, nas quais obviamente fará mais sentido onde o CPF coincidir. Nas que o CPF não coincidir, a depender do contexto, não terá tanta utilidade, mas aí quem vai dizer é quem realizou a operação, né? No caso, é o usuário final, é o programador, enfim, fica a critério dele. E aí a tabela resultante, a gente vai ver aí a combinação, né? Se a gente pincelar e fazer um acesso 1 a 1, a primeira tupla da esquerda com a primeira tupla da direita gera a primeira tupla do produto cartesiano. A primeira tupla da esquerda com a segunda tupla da direita gera a segunda tupla do produto cartesiano. A segunda tupla da esquerda com a primeira tupla da direita gera a terceira tupla do produto cartesiano e assim sucessivamente. Então, observe com a relação de multiplicação, né? Se eu tenho 4 registros, 4 tuplas à esquerda e 2 tuplas à direita, eu vou ter no total 8 tuplas no produto cartesiano. E se a gente contar a quantidade de tuplas na relação de baixo, a gente vai ver que o resultado é 8 mesmo, né? São 8 tuplas, que é a combinação de todas elas, certo? Então, o resultado é o grau da nova relação, é a soma dos graus de R e de S, certo? E a cardinalidade é o produto das cardinalidades das relações originais. E aí que vem o pulo do gato, que eu falei. Geralmente, a gente não utiliza todo o resultado do produto cartesiano. Tem algumas coisas que vai fazer mais sentido ser utilizadas do que outras, como é o caso de fazer. E aí, de CPF coincidir, né? A linha, por exemplo, o registro 1, o registro 6, por exemplo, né? São exemplos que fazem sentido de serem utilizados porque está trabalhando com o mesmo CPF. E para a gente dar um sentido maior à nossa operação, a gente, após o produto cartesiano, a gente aplica uma seleção para poder filtrar combinações significativas e evitar resultados excessivamente grandes, certo? Bom, aí a gente tem também as operações binárias, que são as junções, certo? A gente tem alguns tipos de junção que vamos conhecer, né, no decorrer do nosso curso. A gente tem a junção θ, que utiliza operações de comparação genéricas, como menor, maior, igual, diferente, para combinar tuplas de duas relações. A gente tem a equijunção, que trata uma comparação, mas apenas com operador de igualdade. E tem a junção natural, que é uma equijunção que remove automaticamente os atributos redundantes. Então, todos os atributos que têm o mesmo nome em ambas as relações, eles são simplificados, certo? Evita aí algumas redundâncias. A gente vai conhecer outros tipos, aí aqui a gente tem uma imagem com os tipos de junções. A gente vai conhecer diversos tipos de junções. Vocês vão ver aí estudando Kelly, left join, right join, outer join, entre outros, cross join. Mas todos eles são frutos dessa, né, que é a junção clássica, certo? A união clássica. Mais para frente a gente vai conhecer as otimizações, e aí a gente tem as otimizações heurísticas, tá? A gente tem completude relacional, e na próxima trilha a gente vai implementar todas essas operações que a gente viu a partir da próxima trilha, utilizando a linguagem SQL. Então, o que é um viés teórico agora vai passar a ser prático um pouco mais na frente, e vocês vão entender de onde vem a base de todas as consultas que vamos trabalhar nesse curso. Certo, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até mais. Forte abraço.